5, versículo 11, versículo do 1 ao 11. Eu vou dar uns recados aqui antes, mas já vai abrindo aí Atos. Capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Amados, um ensino muito importante. Antes de alguém te falar sobre igreja, pergunta se eles já estudaram sobre Atos, se eles entendem sobre Atos, porque Atos nos dá o padrão do início da igreja. Às vezes muitas pessoas falam, eu sou igreja, mas elas não entendem nem o que isso significa biblicamente. Ninguém consegue ser igreja sozinho. Ninguém. Igreja são pedras vivas. Igreja não é o prego, o tijolo, mas a estrutura, ela tem que servir ao propósito da igreja. Isso é fato. Porque deixa eu te perguntar uma coisa bem sincera aqui. Se hoje tivesse um temporal, caindo um temporal, e nós tivéssemos culto, e o nosso culto teria que ser ali fora, você viria? Seja sincero, você mesmo. Você pararia 2 horas embaixo de uma chuva para cultuar? A estrutura, ela nos organiza como igreja. Ela nos dá um conforto, ela nos dá uma qualidade melhor, para que nós vamos, como igreja, tocar uma cidade, servir uma cidade, servir os irmãos e o propósito coletivo de Deus. Ela nos ajuda a organizar. Não temos que ficar escravos de uma cidade. E o tijolo da igreja, ela não é igreja, porque a igreja somos nós, as pedras vivas, unidas, encaixadas uns nos outros. Mas às vezes a ponta de um vai pegar no outro, vai dar uma batidinha. Às vezes um vai reclamar, o outro vai dar uma. Mas é assim que vai se formando o mundo forte. Deixa eu usar um exemplo disso. Você que é casado, tu e tua mulher às vezes não se dão umas cutucadas de vez em quando, assim, mas com o objetivo de melhorar um ao outro, para que seu casamento melhore, para que aquele que tem aquela fraqueza se desenvolva, se fortaleça. Assim é a igreja, assim é uma família da fé. Então, antes de alguém te dizer o que é a igreja, procure entender se aquela pessoa não está ofendida com a igreja, se ela não teve uma frustração. Sabemos que tem pastores ruins, sabemos muito bem disso, mas você deixa de ir no médico porque você foi atendida por um médico ruim? Você deixa de trabalhar porque talvez você trabalhou num lugar que era ruim? Não. Mas se você for para as escrituras, você vai entender onde você tem que congregar, como congregar, qual é a qualidade de um líder, de um pastor. Isso é fato. Por isso que a Bíblia nos ensina. Atos 5, versículo 1 a 11. Quero te trazer uma instrução. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade, mas ele reteve parte do dinheiro para a venda de si. Tendo conhecimento disso também a sua esposa, ele levou a parte restante e a depositou ao pé dos apóstolos. Então indagou Pedro. Olha o que Pedro indaga. A pergunta de Pedro, essa pergunta de Pedro é uma essência dentro desse texto. Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo a mente
a mentira ao Espírito Santo para que ficasse com parte do valor do terreno. Olha só, mantendo contigo, porventura, não confiaria que era teu, e vendido não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudeste permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? Olha só, não foi a homens que mentisse, mas contra Deus. Ao ouvir essa demonstração, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou a sua esposa, sem saber o que havia passado. E Pedro questionou ela: dize-me, vendeste por esse preço aquelas terras? Ela confirmou: sim, por este preço. Então Pedro respondeu: por que vós entraste em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis que estão aí à porta os pés do que sepulta teu marido, e eles te levarão também. Naquele instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e encontraram a morta e levaram a sepultar do lado de seu marido. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. Amados, entenda uma coisa: o que está acontecendo aqui? Qual é o contexto do que está acontecendo? Muitos ministros da teologia da prosperidade, isso é um ensino que eu estou te dando, usam esse texto para pesar e constranger as pessoas a ofertar. E esse não é o propósito desse texto, não é a intenção dele. Ele não pode ser usado para esse tipo de manipulação de homens que usam esse texto muitas vezes para que as pessoas ofertem mais com medo do que com alegria e generosidade. Isso não ensina. Guarda isso. O que está acontecendo aqui? A igreja está se formando. Há um derramar grande do Espírito. Há milagres, há maravilhas. Entenda uma coisa: existia uma palavra profética que Jerusalém cairia. Então a igreja começou a se organizar, a vender suas propriedades, a vender seus bens e colocar ao pé dos apóstolos, para que não havia necessidade nenhuma. Por quê? Porque Jerusalém iria cair. 70 depois de Cristo, Jerusalém cai. É sitiada por Roma. Por isso que é importante entender o contexto histórico da igreja. Então, para que ter propriedade? Para que comprar propriedade? Se existia uma palavra que Jerusalém ia cair, que tudo iria ser tomado. A igreja começou a se organizar entre ela. E o que aconteceu ali? Atos 2,44 diz: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Eles tinham uma visão e uma missão em comum. Vendiam suas propriedades e bens, dividido o produto entre todos, segundo a necessidade. Não havia necessidade entre eles. Por quê? Porque havia uma organização entre todos. Entre todos. Dentro desse mesmo contexto, as pessoas estavam vendendo suas propriedades e entregando aos pés dos apóstolos, para o desenvolvimento da igreja que estava se formando, cuja tinha necessidade entre todos. Entenda isso. Outra coisa, Atos 4, 36 e 37. Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo,
vendendo, trouxe o dinheiro da venda e colocou junto ao pé dos apóstolos. Muitos usam essa passagem para dizer que Barnabé reprovou Ananias e Safira. Sim, em partes entra dentro do contexto. Mas não foi Barnabé que reprovou Ananias e Safira. O que reprova Ananias e Safira, o que acontece com eles? Entenda algo aqui. Eles sabiam que a igreja se movia dessa maneira. Só que eles quiseram entrar na igreja em acordo, antes de entrar na igreja, o marido e a mulher entram de acordo assim: olha, nós vamos entrar lá naquela comunidade, vamos fazer parte dela, vamos usufruir daquilo que a igreja está derramando sobre todos, mas nós não vamos dar tudo como todos estão dando. E esse foi o problema deles. Porque entre acordo dentro de casa, eles planejam mentir e menosprezam a santidade de Deus. E isso é perigoso. Isso que eu estou falando, amados, não é só sobre dinheiro, mas em tudo. Quando você entra em algo que Deus está fazendo, que Deus está organizando, existem princípios, existem valores dentro daquilo. Não entre dentro daquele lugar querendo mentir para o Espírito de Deus. Entenda isso. Toda a nossa casa, toda a nossa vida, ela tem que ser organizada segundo a palavra de Deus, e não negocie. O que eu quero te ensinar com isso, amados? Como eu falei semana passada dentro de uma ministração, principalmente dentro de uma família, ou entre casal, ou quando se tem filhos, o que eu te ensino? Às vezes você tem princípios e valores que você carrega, que são parte de Deus, que você tem um entendimento que isso é de Deus. E às vezes vem alguém dentro da tua família, alguém de fora, um filho ou alguma coisa, e ele começa a querer com que você negocie aquele princípio. Não se submeta a isso. Seja firme. Não negocie, não menospreze a santidade de Deus dentro da sua casa. Entenda isso. Seja fiel a Deus com os seus dízimos, com as suas ofertas, com as suas orações. Às vezes alguém vai vir para ti dizer: para que orar tanto? Para que jejuar tanto? Para que ir na igreja? Para que fazer isso? Não, se mantenha firme. Não entre de acordo. No momento que um casal, uma família entra de acordo a algo que quebra e menospreza a santidade de Deus, ele está atraindo sobre si um juízo sobre si, uma consequência sobre si. Você está vendo a sua mulher pecar? Chegue em amor, sabedoria, ore, interceda e diga: ó, você não pode fazer. Se você está vendo seu esposo pecar, ó, eu não vou negociar. Eu te honro, eu te respeito, eu te amo, mas eu não posso negociar. Deus está acima de tudo. Se você tem seus filhos, você não pode negociar. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, Deus vai te ensinar a amar e organizar toda a tua casa como ela precisa ser organizada. Mas não negocie. Não negocie. Seja forte, seja corajoso. Entenda uma coisa. A ideia disso não é trazer medo. Mas uma coisa que nós precisamos ter no nosso coração, sobre tudo que é relacionado a Deus: amor e temor a Deus. Porque o amor lhe faz acessar o perdão de Deus, a cura, tudo que Ele fez na cruz do Calvário. Mas o temor a Deus me faz o quê? Quando eu estou diante do pecado, minha carne treme e jamais praticarei tal coisa. Ele morreu por mim, Ele morreu para me salvar.
Ele morreu para me curar. Não negociarei, não importa com quem for. Quando você tem essa postura, você tem bênção sobre você. Entenda aqui o que Deus está tratando no meio da igreja primitiva não é a questão do dinheiro ou do valor do dinheiro, mas é a intenção. Porque a gente vê Jesus, olha só, Jesus ele está ali diante de uma mulher que oferta 2 moedinhas, mas ela faz aquilo de todo o coração, ela faz aquilo com empenho, com amor, com dedicação, e Jesus diz assim, ó, essa foi a maior oferta. Porque os outros davam o que sobrava. Entenda, Deus não quer a minha sobra e a tua sobra em tudo em nossa vida. Deus não quer isso. Deus é um Deus de primazia, de primícia. Quando em tudo nós separamos aquilo que é de Deus como primazia, amado, eu estou dizendo assim, Deus, tu é primeiro lugar em tudo. Por que a questão do dinheiro, ela trata o que dentro do nosso coração? A avareza. A avareza. Um homem que é avarento com Deus, ele vai ser avarento na sua casa, ele vai ser avarento com a sua esposa, avarento com seus filhos. Entenda, ele não vai ter controle, muitas vezes financeiro. Ah, mas eu conheço muita gente que é rica, muita gente que é isso, e nem serve a Deus. Mas se tu olhar, às vezes eles cumprem princípios de administração, eles prosperam, mas às vezes um vazio está sempre dentro do coração. Por quê? Porque naquela área, muitas vezes, ele não glorifica Deus. Como você tem glorificado Deus? Entenda. Como que está o seu coração em relação às finanças? Quando muitas vezes Deus manda você dizimar ou ofertar, aquilo não significa o dinheiro, mas significa o teu tempo. Um princípio de administração, você olha muitas vezes e diz assim, ó, isso custa tanto, vamos dizer R$300, mas eu vou te fazer uma pergunta, quanto tempo você demora para ganhar R$300? Então isso é o que custa, quanto tempo de vida sua são dedicadas para isso. Por que Pedro pergunta para Ananias, desafio, por que fizesse isso? Por que a pergunta? Porque Deus estava dando uma oportunidade para eles se arrependerem e trazer para fora. Porque se eles confessassem o pecado ali diante da igreja naquele momento, eles eram curados e salvos. Quando Deus nos faz uma pergunta, ela tem um propósito: arrependimento, mudança. Quando alguém te pergunta por que você está nessa situação que está, por que você está devendo, por que você chegou nessa situação, quando Deus expõe, tem um princípio: cura, libertação, transformação. Porque assim como o pecado sexual, o pecado financeiro, ele precisa ser exposto dentro de nós para ser curado. Senão, nós não somos curados. Porque quem peca sexualmente, eu sei que estou demorando um pouquinho mais, mas eu estou te trazendo um ensino na palavra de oferta. Porque quem peca sexualmente, ele não tem vergonha de contar? Sim ou não? Sim. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: quem fica devendo para alguém não tem vergonha de dizer? Sim ou não? Bom, então às vezes algumas curas, elas precisam vir para fora, para elas serem tratadas dentro de nós. Só que nós aí precisamos ir para a segunda etapa. Quem confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Mas aí você tem que entender
que você tem que saber ouvir do seu lado as pessoas que estão te ajudando, que querem te ajudar a sair daquele buraco, que querem te ajudar a sair daquele problema. E entenda, quem peca financeiramente precisa de ajuda de pessoas especializadas em finanças para aprender a ter educação. Quando ela teve um erro interno. Então é isso, amados. Não esconda do Espírito Santo. Se Deus te ordena algo, faça aquilo. Até quando alguns vão ficar escondendo o seu coração na sua vida do Espírito? O Espírito Santo conhece todas as coisas, irmãos. Então, amados, sejam sinceros diante de Deus. Amém? Sentadinho mesmo. Eu vou orar pelo seu dízimo, sua oferta. Tem os QR Codes aí atrás. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos. Eu quero te pedir, Pai, que teu Espírito nos enche de temor e amor a Ti essa noite, para que nós sejamos curados e libertos de tudo que financeiramente nos aprisiona, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem. Vem derramando graça, vem derramando sabedoria. Eu quero orar por você. O Senhor me diz que tem uma unção de governo sobre a tua família. E tem muitos recursos que foram roubados e tirados dentro da tua geração. E o Senhor quer fazer um resgate nesse tempo na tua vida. Só que o Senhor quer usar a tua vida, a tua casa, a tua família para esse tempo. Eu oro agora para que uma unção de governo seja destravada sobre a vida dele. Deus te criou para ser uma mantenedora intensa da missão de Deus na terra. Eu oro e vejo recursos agora já sendo destravados, mas peça amor e temor a Deus. Deus, como eu conduzo? Eu quero deixar uma herança para minha família, eu quero ter uma vida abençoada, mas eu não quero perder o coração de impulsionar o teu propósito, em nome de Jesus. Que essa unção seja destravada sobre vocês, sabedoria, inteligência. O Senhor vai dar visão, vai dar sonhos, o Senhor vai dar diretrizes. Vocês vão se colocar num lugar de pedido de perdão sobre pessoas lá atrás que desperdiçaram muitos recursos. Muitos recursos que eram para ser usados na expansão de missões, no cuidado de pessoas necessitadas. E cada vez que vocês serem fiéis diante disso, vocês vão ser aptos a Deus compartilhar mais sobre vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, Senhor, e coloca um propósito diante de Deus essa noite. Seja fiel diante dele, em nome de Jesus. Amém? Pode trazer o seu dízimo, sua oferta. E lembrando, na semana que vem, nós vamos fazer uma oferta de missões. Uma oferta de missões para o missionário Renders. Essa oferta ela é específica lá no fundo, com missão, sinalizando missões, tá bom? Os recados, rapidinho. Depois o pastor Fontela vai trazer uma palavra. Amados, na segunda-feira nós teremos o nosso culto de mulheres aqui, às 20 horas da noite. Você, mulher, está convocado. Marido, organize a sua esposa para que ela possa estar aqui, recebendo do Senhor, sendo edificada com uma palavra específica. Segunda-feira, às 20 horas. Sexta-feira, às 20 horas, nosso culto de homens. Homens, se organizem, tanto homens quanto mulheres. Convide outras pessoas para estar aqui. Amém?
Tem muitas pessoas ao seu redor que estão precisando de cura e salvação. Dia 18/3, segunda conferência Aviva Brasil. Mark Santos dos Estados Unidos vai estar aqui. Vão estar mais dois, provavelmente mais dois preletores dos Estados Unidos vão estar conosco. Vai ser numa quarta-feira, com início às 19h30 da noite. Então organize seu dia, a sua casa para esse dia, porque vai ser uma noite extremamente abençoada em nome de Jesus.